Oi pessoal, tudo bem por aqui? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo bem simples pra vocês, com uma coisa bem básica, bem básica, que é como eu tinjo a minha massa. Bom, eu trabalho com biscuit há quase 11 anos e eu trabalho desde sempre, aliás, desde sempre não, no começo eu usava tinta óleo, mas alguns meses depois que eu comecei a fazer biscuit, eu passei a usar tinta de tecido pra tingir, e quando eu não compro a massa já tingida, eu mantenho essa mesma, como que eu vou dizer? Eu mantenho essa mesma forma de trabalhar. Eu uso tinta de tecido sempre, e eu gosto muito porque aí tudo fica da mesma cor, né? Não tem como variar a questão da cor. E eu vou ensinar pra vocês hoje como eu faço, tá? Primeiro de tudo, eu tô aqui com creme pra biscuit na minha mesa. Eu passo um pouco de creme na minha mão inteira, uma quantidade generosa, tá? Não precisa deixar a mão sobrando creme, mas pra mão ficar bem melecada mesmo de creme, porque isso ajuda a tirar a tinta depois da mão, tá bom? Eu vou pegar aqui um pedaço de massa natural, ok? Porque eu vou fazer o marrom pra fazer um macaquinho. Eu tenho uma encomenda de safari pra fazer, e eu vou usar esse marrom pra fazer o macaquinho, e eu vou usar também pra fazer a juba dos leões. Ah, por falar nisso, se você quiser ver o meu dia a dia, como que eu trabalho, me siga lá no Instagram. Nos stories, às vezes, eu posto o que eu tô fazendo, a minha rotina, ou alguma coisa que eu acredito que seja muito interessante pra vocês. Eu fiz um rolinho aqui, olha, eu vou passar esse rolinho dentro da tinta e vou sovar a minha massa pra entrar a cor. Eu vou dar uma dica pra vocês aqui. É importante que vocês tinjam toda a quantidade de massa que vocês vão usar, tá? Pra que ela fique uniforme. Se não der, aí tem que ficar fazendo testes mesmo. Eu não uso medida, colher, sabe assim, uma colher de sopa, de tinta, pra 1 quilo de massa. Não uso assim, eu vou fazendo a olho. Geralmente fica no mesmo padrão, mas de uma encomenda pra outra dá diferença de cor, tá? Então é importante que você tenha mais ou menos uma noção de quantas peças você vai fazer pra atingir a massa já na quantidade que você vai usar. E se não der certo, se você não conseguir tingir, aliás, não era isso que eu ia falar. Se você sobrar a massa, você pode usar pra outra coisa depois. Você enrola num plástico bem fechadinho, tá? Num saquinho. E você guarda pra usar pra uma outra encomenda, ou pra você fazer um outro tipo de peça, sabe? Mas, né, sempre melhor sobrar do que faltar, pra não correr o risco de não ficar da mesma cor. Principalmente assim, eu já refiz muita peça, como que fala? Hoje tá fugindo as palavras. Eu já fiz muita peça que ficou com a perna da cor diferente da cabeça, e aí eu achava que tava feio, e eu refazia. Já teve vez até de eu mandar mensagem pra cliente e falar, olha, as perninhas estão com cor diferente do corpo e eu preciso de um tempo a mais pra fazer. Será que dá? Aí era uma cliente que já tá acostumada a comprar comigo. Ela acabou falando que dava, que tudo bem, que ok, né? E eu acabei enviando depois. E aí, depois de um tempo, eu olho pras peças. Eu até tenho uma aqui exposta, e eu acho que não tá diferente. Mas na época eu achava que tava. Bom, a minha mão ficou bem melecada, mas depois eu vou lavar e vai sair com facilidade, porque eu passei o creme. O creme também facilita o sovar a massa, tá? Ele dá uma maciez a mais na massa. Pra isso aqui, eu uso sempre o creme pra biscuit, tá? Agora, quando eu preciso, assim, fazer alguma coisa na mesa, que eu preciso esticar a massa pra não grudar, ou que eu preciso passar num cortador, eu uso esse creme aqui, ó. Eu já vi muitas artesãs usando esse creme, só que quando eu comecei a usar ele, eu não peguei dica de ninguém. Foi muito engraçado, porque uma semana depois que eu tava usando, eu vi uma pessoa conhecida usando. Só uma pausa no que eu tava falando do creme pra falar que eu misturei a massa branca aqui. Por que que eu misturei um pedaço de branco aqui? Eu preciso que esse marrom tenha estabilidade, só que eu quero que ele escureça. Então, eu não posso tingir
ele direto de branco, porque se eu tingir ele direto no branco, né, na massa branca, ele vai ficar clarinho, ele vai ficar um tom suave. Eu quero que ele tenha um tom mais forte, mas eu quero que ele tenha estabilidade na cor, que ele não fique tão manchado assim na hora que eu montar o meu bichinho e depois que ele secar, tá certo? Então, essa é a dica de hoje. A minha massa tá tingida, ela vai escurecer, ela não vai ficar dessa cor, porque como eu disse, eu usei massa natural, misturei com a massa branca. Voltando lá no creme que eu tava falando pra vocês, esse aqui, eu vi uma artesã conhecida usando, na verdade eu vi uma foto dela com um creme desse na mesa, eu falei assim, caramba, eu tô usando creme que a galera usa e nem sabia. Então fica a dica aí, se você quiser usar um cortador ou passar na mesa pra não grudar, esse aqui é o melhor, tá? O de biscuit eu uso pra sovar a massa e pra tingir a massa. Beleza? Minha mão sujinha, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Ah, gente, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações e compartilhar com a galera, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau!